Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que nos assistem em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro, mestre em ciências militares, e hoje vamos a mais uma das nossas lives em aula do programa Questões Enem, cujo objetivo é turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada por meio do Enem. Nesse programa, analisamos e resolvemos questões de anos anteriores, visando o mais próximo possível aproximar-nos os senhores, os alunos, da banca, ou seja, dos pedidos que são feitos das questões. Na próxima semana, esse programa vai ser interrompido aí por 2 lives, em que nós vamos lançar nosso grupo de estudo, tá certo? Então não percam o lançamento do grupo de estudo aí do Enem Nota 1000, do exame Nota 1000, em que vamos turbinar ainda mais os estudos, orientando e programando os estudos, tá certo? Esse programa aqui, ele é gravado, então você pode assistir quantas vezes quiser. E no dia de hoje, nós vamos ter 2 questões ainda da prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. 2 questões de Química, de Cálculo. Não fica muito bom aqui na tela. Eu vou fazer o melhor possível para mostrar para vocês aí as questões, tá? Questão 128 do caderno amarelo e 129 do caderno amarelo. 2 questões de Química, de Estequiometria. Uma envolve análise de gráficos, a outra é aplicação direta de estequiometria, cálculo estequiométrico, cálculo de moles, peso, e tem também porcentagem. Então, são questões de média para difícil, tá bom? Vou mostrar a primeira questão aqui, que é a 128. Um instantinho só. Puxar aqui. Aí apareceu. Quem tiver no Instagram assiste aqui em cima. Quem tiver no YouTube aparece aqui do lado. E eu peço para assistir no YouTube depois, porque no YouTube eu consigo mais recursos didáticos. A tela do Instagram é meio difícil de passar as questões, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, leitura e interpretação da questão. Isso é importante. Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, CaCl. Uma vez aberto o lacre, essa substância passa a absorver a umidade ambiente, transformando-a em cloreto de cálcio dihidratado, CaCl2H2O. Considere a massa molar da água igual a 18 mol a menos 1 e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111 gramas mol menos 1. Eu esqueci de ler a outra unidade. Essa é 18 gramas mol a menos 1. Se eu errei, fica o conserto. Na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual em massa é próximo de... Aí tem as alternativas, é uma questão de cálculo. 14%, alternativa A. 16%, alternativa B. 24%, alternativa C. 32%, alternativa D. E 75%, alternativa E. É uma questão que envolve tanto cálculo molar, mas é mais uma questão de porcentagem. Durante aí nossas aulas, um programa que ainda não foi feito, para falar a verdade, que é uma bases aí, resumos de estudo, nós vamos estudar isso aí. Então presume-se que o aluno, para fazer isso aí, tem que ter o conhecimento, né, de cálculo molar, cálculo estequiométrico básico, e nesse caso aí tem uma parte matemática também, que é a porcentagens. Na realidade é mais uma questão de porcentagens do que de questão de cálculo estequiométrico.
Acho que é mais de 60% de porcentagem e 40% de conhecimento de cálculo estequiométrico. Vou colocar a solução aqui e vou buscar explicar. Se não entender, assiste de novo, tenta ver, não sei se vai ficar bom a minha telinha que eu vou colocar aqui em cima. Vamos ver se eu consigo, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Para calcular o cálculo, fazer o cálculo, né, o ganho percentual em massa da hidratação do cloreto de cálcio anidro para formar o cloreto de cálcio desidratado, o que é isso aí? O que ele está dizendo? É um produto lá, antimofo, você abre e ele começa a puxar água do lugar onde ele está. A ponto que uma molécula de cloreto de cálcio, ela vai conseguir puxar 2 moléculas de água. Só que o cloreto de cálcio, ele tem um peso molar, aí tem que saber, né? Uma substância mais densa, as outras são menos densas. Então, uma parte molar de cloreto de cálcio é capaz de capturar do ar 2 partes molares de água em estado gasoso, vapor d'água. Ah, professor, quer dizer que 1 grama para 1 grama? Não é 1 grama para 1 grama. Aí tem que estudar lá a molaridade. Por quê? Cloreto de cálcio é uma substância com um peso molar de 111 gramas por mol. Tá? Mol é um conceito que tem que ser conhecido lá, envolve número de Avogadro, não está isso na questão. Tá? Então vamos pegar já o dado que ele deu, 111 gramas. Então, 1 mol, uma parte, vamos pensar assim, uma parte de cloreto de cálcio pesa 111 gramas. Imagina estar fazendo um bolo. Uma parte de água, aqui é água, aqui cloreto de cálcio. Tá? Uma parte de água pesa 18 gramas. Só que essa uma parte aqui do cloreto de cálcio, ele captura 2 partes, 2 mols de água. Então, 2 vezes 8, 2 vezes 18, 36. Então, aqui, 111 gramas dessa daqui. Uma parte é 111 gramas. 2 partes aqui de água. 18 mais 18, 36 gramas. Tá? Simplificando muito o exercício, simplificando muito o raciocínio, tá? Para quem não está com o conceito de mol e peso molar das substâncias na cabeça. Agora, vamos nos concentrar na parte de cálculo percentual. O que está pedindo a questão? Ó, vou voltar aqui, peraí. Ó, o pedido. Na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual em massa é mais próximo de... Aí tem as alternativas. Aí precisa saber porcentagem. Vou voltar no cálculo agora aqui, tá? Então vamos lá. Para calcular o ganho percentual em massa da hidratação do cloreto de cálcio anidro para formar o cloreto de cálcio, precisamos calcular as massas molares. Então, já vimos que 1 mol, né, uma parte que pesa 111 gramas de cloreto de cálcio, captura 2 partes que pesam 36 gramas, por causa do dado da questão, né, de H2O, que é o vapor d'água. Então, a massa molar do cálcio, cloreto de cálcio vai ser que captura 2 partes de água, vai ser 111, e a água capturada vai ser 36 gramas. Ou seja, essa massa que existe dentro do pote de cloreto de cálcio vai capturar
para cada 111 gramas que tiver lá dentro, 36 gramas. Mas ele quer saber o percentual. Então, o que nós vamos fazer de conta? Nós vamos fazer de conta que lá tem 111 gramas, para facilitar o raciocínio. Ou seja, tem um mol ali dentro. Um mol ali dentro, 111 gramas. Tá bom? E nós vamos acrescentar a massa de água que vai aumentar. Então aí vem aqui o conceito de percentagem. Ó, vou passar a mãozinha aqui nessa parte de cálculo, tá? Então nós fizemos de conta que lá dentro do frasco tem 111 gramas. E a água que vai entrar vai ser 36 gramas. Por quê? Por causa do cálculo estequiométrico que tem aqui em cima, ó. Massa molar, que no final o frasco vai pesar o cálcio, cloreto de cálcio, mais a água. Então, se você tiver 111 gramas dentro desse frasco, que é o peso de um mol, uma parte, quem sabe fazer bolo, sabe trabalhar com pão, massa, vai lembrar uma parte de farinha, tantas partes de água, ou quantas xícaras de água, tantas colheres de fermento. Agora quem vai trabalhar com outro bolo ali, mas uma parte de farinha, tantas partes de açúcar. O mol é mais ou menos como se fosse uma parte, tá bom? Então no final, se a gente tiver 111 gramas dentro desse pote, que é o peso molar do cloreto de cálcio, no final ele vai pesar 147 gramas. Por quê? É os 111 gramas do cloreto de cálcio mais 36 gramas da água que ele capturou. Tá bom? Aí o ganho percentual vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. O ganho de massa dividido pela massa inicial vezes 100%. Que ele pediu percentagem, não pediu peso. Tá? Aí esse cálculo dá 32,43%. Aí entra o conceito de probabilidade. Isso significa que se a gente multiplicar o peso daquele frasco, tirando a embalagem, peso do cloreto de cálcio, desculpe, e multiplicar por 1,32, ou seja, aumentamos 32% o peso do cloreto de cálcio, nós vamos obter o cloreto de cálcio desidratado. Professor, aumenta mais que isso? Não, não aumenta. Por quê? Ele teve a capacidade de absorver a quantidade máxima de água. Nesse caso, se diz que o cloreto de cálcio ficou saturado de vapor d'água, saturado de água. Tá bom? Então as alternativas, a alternativa certa aí é a D, 32%, e as outras estão erradas por causa do cálculo, tá? Não tem maiores soluções para isso aí, não. É cálculo mesmo, saber conceito básico de molaridade, saber conceito básico de porcentagem, o que aumenta o peso, né? De uma substância, o cálculo em porcentagem disso aí, tá bom? Então, questão de cálculo, tem que saber porcentagem, tem que saber estequiometria, aplicar as duas coisas juntas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, para a gente passar para outra, que a outra considero questão difícil. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Sem perguntas por enquanto. Vamos para outra questão. A outra questão eu vou me esforçar para mostrar para vocês que é uma questão longa, de uma página inteira. Aí eu vou mostrar ela por partes, tá? Tem que dividir ela em várias partezinhas para tentar ficar visível. Deixa eu ver. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Vou ler para vocês. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1
que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de H2NO3 dissolvidos em água, nitrato de mercúrio. Temendo a toxicidez do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio 2, Hg2Cl2, tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a reação química. Aí é dado a reação química. Hg2NO3 aquoso mais 2NaCl aquoso resulta em Hg2Cl2 sólido, precipita, mais 2NaNO3 aquoso. Ou seja, o cátion Hg2 é capturado pelo cloreto, o cloreto precipita, ele forma um pozinho no fundo, isso aí é separado por filtração, e na parte líquida sobra praticamente somente nitrato de sódio, que é relativamente inerte. Inerte não é veneno, não é muito tóxico. Não é muito tóxico. Toxicidade muito menor que o mercúrio. Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo descartar uma substância, então ele está fazendo uma reação química. Pela reação química, ele extrai, torna sólido a parte mais tóxica, que é do mercúrio, através do cloro, né? Depois você pode recuperar no laboratório esse mercúrio, que o mercúrio é caro, né? O mercúrio é um reagente caro de laboratório, é um reagente bastante tóxico também para o meio ambiente. Só que ele não fez a aula de estequiometria. Essa é uma questão de estequiometria e de análise de gráfico. Tem uma parte que é o cálculo estequiométrico, tem que ser feita, primeira parte da questão. Na segunda parte da resolução da questão, você vai analisar o gráfico. Pela análise de gráfico, quem conhece a teoria já ia descartar duas alternativas, ia ficar com 3 ali. Ia pular a parte do cálculo. Digamos que você estivesse no fim da prova, você tem que pular alguma coisa. Você vai bater o olho naqueles 2 gráficos ali, você vai ver, essa não pode ser. Você vai ficar na dúvida das outras. Aí não deu tempo, porque você chegou no final da prova e faltou tempo para fazer o cálculo estequiométrico. Aí você só tem 3 para você chutar. Em vez de você chutar 5, você chuta 3. Pode ser que você acerte. Se o resto da prova for de acordo com a fórmula de correção, talvez você ganhe um ponto sem fazer a metade da questão. Justamente a metade mais demorada, que é o raciocínio para o cálculo estequiométrico. Tá bom? Aí continua a questão. Na dúvida sobre a massa de NaCl, sal de cozinha, tá? A ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, apresentando o quadro. Aí então ele dissolveu em água 0,2 gramas, no outro frasco 0,4 gramas, no outro frasco 0,6, 0,8, sucessivamente até 1,4. Aí ele vai usar isso aí para fazer a precipitação, tornar sólido na reação química lá dentro dos frascos o mercúrio. O produto em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. Qual foi o produto que sobrou líquido, sólido no final? Cloreto de magnésio, cloreto de mercúrio 2. Tá certo? Aí os assistentes organizou os resultados na forma de um gráfico. Aí agora eu vou pôr os gráficos aqui, tá? Tem que ser assim mesmo, a questão é longa. Aí tem os gráficos. Vou pôr os 5 de uma vez. Vai ficar menor do que já está. Vamos lá. Quem já sabe
o funcionamento de reações químicas, de redução, de precipitação de sais, já vai, numa tacada só, descartar 2 gráficos aí. Só com o que eu falei, vocês já sabem quais são os gráficos que tem que descartar, né? Porque tem 3 que são parecidos e 2 que são bem diferentões dos outros. Então já dá para saber qual é. Aí vem o pedido. Vou voltar no pedido. Qual o gráfico obtido pelo assistente do laboratório? Vamos lá. Primeira parte é o cálculo estequiométrico. Isso aqui, ó. Para resolver essa questão, primeiro precisamos entender a estequiometria da reação entre o nitrato de mercúrio 1, falei 2, né? Nitrato de mercúrio 1, e o cloreto de sódio para formar o cloreto de mercúrio 1 e o nitrato de sódio. A reação é a seguir, é aquela que é dada na questão. Cada frasco contém 5, cada frasco contém 5,25 gramas de Hg2NO3,2. Então, primeira coisa que vamos calcular, vou voltar aqui, ó. Esse é o primeiro cálculo. Vou tentar aumentar um pouco aqui, ó. Para calcular a quantidade de moles, né, aqui, ó, de Hg2NO3. Aí esse cálculo dá 0,1, tá? Porque a massa molar é 525, 5,25, então é 0,01 na realidade, né? 0,01. Aí nós vamos ter que a massa de... ele é dado, né, lá na questão, os valores molares. Cadê aqui? É bastante coisa. Massa molar, né, não li. A massa molar do Hg2NO2 é 525 gramas por mol dividido por mol. A do NaCl é 58 gramas dividido por mol. E o Hg2Cl2 é 472 gramas dividido por mol. Mol a menos 1. O que significa isso aí, pessoal? Fazendo o cálculo, significa, usando aquele mesmo conceito da outra questão de partes, nós vamos obter que 1,2 gramas de NaCl vai obter um produto de 4,72, que é o peso molar, né, grama, dividido aqui, de Hg2Cl2. E o resto, todo o resto do peso vai ficar, da massa, na realidade, né, peso não, na massa, vai ficar na parte líquida. Isso era necessário para poder interpretar o gráfico. Agora vamos interpretar gráfico por gráfico. Então, vejam bem, cada frasco tem, no máximo, 5,25 gramas de nitrato de mercúrio. Então, já tem um gráfico aqui, ó, esse aqui particularmente, que diz que tem 0 grama de sal. Ó, tô passando a mãozinha ali, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. 0 grama de sal obtém 5 gramas de cloreto de mercúrio. Absurdo. Não dá. Tá tudo dissolvido. Então, essa alternativa E, ela já está descartada. Outra coisa também, ela está dizendo que num frasco vai sair mais de 5 gramas de cloreto de mercúrio. Também é absurdo. E pior, vai aumentando. Então a alternativa E é totalmente errada. Estava só batendo o olho sem fazer cálculo, descartar. Mesma coisa a alternativa D.
Aqui já tem um pouquinho de lógica, mas não é a mesma coisa não. Ele está dizendo que 0 grama de sal obtém 2 gramas e pouco, meio, mais ou menos, de cloreto de mercúrio. Totalmente errado, não é possível. Ele reagiu sem pôr nada ali. Precipitou sem colocar nenhum grama de sal. Então a alternativa C e D já podiam ser descartadas de cara. Restam as outras. Pelo cálculo que nós fizemos aqui em cima, opa, está aqui no cálculo. Ó, a quantidade de sal NaCl necessária para reagir completamente com Hg2NO3 é calculada pela estequiometria. 1 mol de H2NO3 reage com 2 moles de NaCl. Tá? Então, a gente já sabe qual é a massa molar do NaCl, 5,58 gramas por mol. Então nós temos que praticamente 1,2 grama de NaCl vai reduzir, vai precipitar cada frasco desse daí. Se colocar menos do que 1,2 grama, o que vai acontecer? Vai sobrar substância no frasco. No caso, a substância, o nitrato de mercúrio, tá? Então, para a reação ser exata, tem que ser para um frasco 1,2 gramas de cloreto de sódio. Aí vamos lá para os gráficos de novo. Temos já um número. O número é importante. Vamos para o gráfico. Agora só tem 3 gráficos para ver. Aqui, ó, nesse gráfico aqui, gráfico A, nós temos que começou certinho, né? Aí foi aumentando, vai aumentando o sal. O problema é que quando o sal NaCl atingiu um pouquinho menos de 0,058 mais ou menos aqui, né? No gráfico, ele para de precipitar, ou seja, a quantidade de sal colocada aqui está errada. O desenho do gráfico está certo, mas o cálculo estequiométrico está errado. Então essa alternativa, 0,58 gramas de sal, não faz a precipitação total de 4,76, né, de Hg2Cl2. Vamos para o gráfico B. Esse aí é o correto, tá? Parte do zero, ou seja, 0 grama de sal, NaCl, precipita 0 grama de Hg2Cl2. E vai crescendo. Cresce até não parar mais? Não. Aqui, ó, 4,76, deixa eu ver aqui, é isso, né? 4,76 é o limite de precipitação, 4,72, desculpe. 4,72 é o limite de precipitação de cloreto de mercúrio por frasco. Então essa aí é a alternativa correta. Não adianta colocar mais sal. Se colocar mais sal, continua obtendo 4,72 gramas de cloreto de mercúrio. Então cuidado aí, que é muito sal misturado aí, acaba trocando aí o ânion pelo cátion. E finalmente aqui a alternativa C. O que acontece? Que está errado aqui, ó. Ela ser uma razão direta. O que é uma razão direta? Ela cresce indefinidamente. Isso significa que quanto mais sal a gente pudesse, mais solução de cloreto de sódio fosse colocado dentro do frasco, mais cloreto de mercúrio seria obtido. Isso está errado. A gente sabe que obtém a saturação, né, a quantidade máxima de precipitado, aqui com um pouquinho menos, né, 1,18 grama. Certo?
Então ele tem aqui as alternativas, né? Deixa eu passar aqui. Na alternativa é o B e o restante está errado. É tanto pelo cálculo, a alternativa A está errada pelo cálculo, a alternativa B é certa, a alternativa C não é compatível com a química. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui, a alternativa A não é compatível com o cálculo, a B é certa, a C não é compatível com a realidade química, né? Ou seja, o gráfico não retrata a realidade do que ocorre numa reação desse tipo. A alternativa D, mesma coisa. Aqui as duas têm um absurdo, né? De uma aqui obtém mais produto do que precipitado de cloreto de mercúrio do que o que entra. E aqui está errado porque 0 grama, coque de 0 grama, quantidades muito pequenas do cloreto de sódio, NaCl, vai precipitar o cloreto de magnésio. Tá bom? Uma questão difícil, as duas não são muito fáceis. Uma tinha que saber porcentagem e estequiometria, e a outra tinha que saber estequiometria e análise de gráfico. Isso é bastante típico do Enem, ter análise gráfica. E encerramos hoje. Quem não entendeu, assiste de novo, busca com papel fazer os cálculos, tá? Pega a questão na internet ali em papel, o caderno do Enem, se tiver. É o caderno amarelo que estamos usando aqui. E pedimos aí para vocês curtirem, compartilharem vamos ver se tem alguma pergunta aqui, curtirem, compartilharem nossos vídeos aqui, para ter mais conteúdo valoroso desse tipo aí. Peço também que lá na bio, cliquem na bio e sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube principalmente, onde a tela é um pouquinho maior. Quem for assistir em vídeo na Web TV vai conseguir ter uma explicação melhor disso aí. Na próxima semana estamos lançando aí nosso grupo de estudo com conteúdo exclusivo, macetes, dicas aí de como estudar menos e estudar melhor para o Enem. Vai ter que estudar, mas dá para estudar menos e estudar com eficiência. Eu já passei no Enem, já tenho minha pós-graduação, meu mestrado, e agora estou aqui ajudando pessoal que tem pouca disponibilidade de tempo para estudar. E, mais uma vez, né, quem sai na frente bebe água limpa. Uma boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estiverem nos assistindo na gravação, e bom estudo. Até mais!